Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Lima e esse é mais um Espaço Aberto para a Saúde. O tema de hoje é sobre SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que possui 22 anos. O SUS modificou o paradigma antigo e trouxe à tona a inclusão social. Surgiram atributos como qualificação, universalidade, humanização, integralidade, participação social também. E atualmente nós falamos do Pacto pela Saúde, pela vida e pela gestão do SUS. Mas será que a nossa população sabe o que é o nosso Sistema Único de Saúde? O que eles pensam do Sistema Único de Saúde? Você sabe o que é o SUS? Sim, é o sistema de saúde público, por sinal horrível, péssimo. O SUS é o nosso Sistema Único de Saúde que visa promover a saúde e também prevenir em todos os níveis possíveis. O SUS é o Sistema Único de Saúde, que é aplicado para a população brasileira nesse atendimento e tratamento sobre essa questão de cuidar da saúde da população num todo do Brasil. Sim, o SUS é a garantia que o povo brasileiro tem de ter acesso a médicos na rede pública, de graça. O Sistema Único de Saúde, SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E ele abrange desde o atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos em nosso país, garantindo acesso integral, universal e garantido para toda a população brasileira. Como convidado de hoje, nós temos o autor do livro do SUS, Questões Comentadas, Lenildo Tuller, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto importantíssimo que é o nosso Sistema Único de Saúde. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira para ser um sistema de saúde que vai atender todos os estados e municípios e deve ter, claro, seus conselhos de saúde, com representantes dos prestadores de serviços, gestores e profissionais de saúde. Com o Pacto pela Saúde, criado em 2006, os estados e municípios receberão os recursos federais por meio de 5 blocos de financiamento: o da atenção básica, o da atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde e também assistência farmacêutica e gestão do SUS. Então, antes desse pacto era muito complicado, porque existiam mais de 100 formas de receber o financiamento do governo. Então, é interessante a gente começar a falar sobre esses pactos, que na verdade o pacto pela saúde. Então, o que seriam esses pactos do SUS, Lenildo? Eu agradeço a presença do Lenildo aqui. Obrigado pelo convite aí, Jorge. Obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre isso. Nada, que isso. E em relação ao nosso público que quer saber um pouco, sobre os pactos, que você poderia falar um pouco para a gente? O pacto, ele foi lançado, uma portaria 399 em 2006 pelo governo, e ele veio para consolidar o Sistema Único de Saúde, Ele é um conjunto de reformas institucionais, foi pactuado entre as 3 esferas de governo, e o objetivo é promover a melhoria dos serviços de saúde ofertados à população, e você pode dizer que é garantir o acesso a todos, para cumprir aí as diretrizes, os objetivos do SUS. É interessante porque o próprio pacto, ele se divide em pacto pela vida, o pacto em defesa do SUS e o pacto pela gestão do SUS. Isso. Então é interessante que a parte só do pela vida, como o Lenildo coloca, ele traz um bloco de atendimento aí para desde idosos, controle do câncer do colo do útero, redução da mortalidade, controle de endemias, promoção da saúde, fortalecimento da atenção básica e também, muito forte agora também essa coisa da saúde do idoso, que está... Esse Pacto pela Vida, ele é o compromisso, entre os gestores para apresentar um impacto sobre essa situação de saúde que a gente tem aí no Brasil, para mostrar para a população que funciona. A gente está caminhando para que isso inclusive até pela parte do pacto pela gestão também traz essa coisa do controle maior também, O pacto de gestão, ele vem definir ali a responsabilidade de cada esfera de governo, a gestão do SUS federal, estadual e municipal, foi definido ali nesse pacto de gestão as responsabilidades, os gestores. E o trabalho entre eles, Você tem aquele processo compartilhado entre esses gestores do SUS.
Tem o Pacto em Defesa do SUS, né, que ele veio para confirmar o SUS como política de Estado. Reafirmar, né, com ações concretas para que o SUS... Porque o que acontece no passado? A gente tinha programas de governo. Não? Então um governo saía, o outro não dava continuidade. Eu dou até um exemplo para isso, na época da gestão dos CIEPs, né? Que era um projeto até muito bom para a educação, só que os outros governos não deram continuidade a esse projeto do CIEP. E aí é programa de governo. Então o governo X entrou, o Y depois assume e não dá continuidade. O SUS não. O SUS é um programa do Estado, né? A política de Estado. É uma das maiores políticas de saúde do mundo, vem sendo copiada aí pela Alemanha, outros países estão copiando, os Estados Unidos está tentando implantar. Na teoria, eu posso dizer que o SUS ainda é o melhor sistema. Agora, na prática, ele vem crescendo. A gente vai construindo o Sistema Único de Saúde aos poucos, né? Até com a participação da população. Aí. A gente estava comentando aqui anteriormente, né? O SUS vai fazer 22 anos. Passou a maioridade agora, já pode tirar a carteira de motorista. E aí o que acontece? É um processo, né? Como você bem colocou. Com o tempo, a gente vai vendo onde tem falhas, onde o que deu certo pode continuar. Isso. E a população também está informada para perceber que isso é um processo, né? Uma construção permanente, né? E essa construção dos pactos foi um grande avanço para ter essa reafirmação, para ter essa continuidade do atendimento, sem ter essa coisa de campanha eleitoreira, digamos assim. Isso. Né? Até tem algumas coisas já sendo divulgadas na internet para que se denuncie, né? Se estiverem utilizando as assistências de saúde como campanha eleitoral. Você pode estar denunciando. Isso também é muito importante. Como uma segunda questão para a gente discutir é em relação à unicidade, digamos assim, do sistema, né? O sistema de saúde no Brasil é único, né? Podemos dizer que o nosso sistema é único hoje? O sistema de saúde ele é único. Ele é oferecido em todo o território nacional por instituições públicas, né, das 3 esferas de governo. Quando não existe o serviço público, o que acontece? O órgão público ele vai fazer um convênio com instituições privadas para oferecer esse serviço. Então, existe o Sistema Único de Saúde, sendo que existe a complementação do setor privado, quando necessário. Porque muitas pessoas confundem, né? Elas acham que é igual o caso de São Paulo, né? Um exemplo assim, lá acima de 40% da população tem acesso a serviço de saúde pela iniciativa privada. Então eles até acabam imaginando que somente consigo acesso se eu tiver pagando um plano de saúde. Mas o próprio SUS é um plano de saúde. O SUS é o melhor plano de saúde que eu digo, o melhor plano de saúde que a gente tem. Que a gente tem mesmo. Agora, quem tem o setor privado, quem tem plano de saúde privado, ele pode estar sendo atendido no plano de saúde público. O que acontece é que quando a pessoa não consegue o atendimento pelo setor público, né, legalmente falando, isso inclusive está lá disposto, né, na nossa Constituição como um direito de todos, dever do Estado, a pessoa deve procurar o judiciário, o poder judiciário, e através de um mandado de segurança, alguma coisa, conseguir, né, a entrada e atendimento garantido, como o Lenildo coloca. Então, é importante reafirmar que o nosso sistema é único, sim, mas isso realmente é uma dúvida, né, que a população traz, porque já que não tem o acesso tão fácil, né, digamos assim, a demanda é muito grande, né, principalmente na nossa região, né? Aqui a demanda é muito grande. Você tem milhões de pessoas para serem atendidas aí. Existe também, acho que a gente vai falando um pouco mais à frente, a questão do financiamento, essas coisas que acaba sendo desviado para determinados trabalhos, né, dentro do próprio governo, e aí acaba prejudicando a população. Agora, uma coisa interessante que a gente trouxe também relacionada a essa coisa do financiamento, quando a gente começou a falar dos pactos, né? Porque essa própria divisão em 5 blocos, né, de financiamento também dificulta um pouco essa coisa do desvio de verbas, né? O que acontece? Antes, como você falou no início, né, nós tínhamos aí mais de 100 programas
formalizados, onde você repassava cada programa era um valor, e aí eles acabam com esses 100 e colocam 6. Né? 5, perdão. 5, eu sempre falo 6. 5, mas isso dificulta esse desvio. E detalhe, tem que fazer o programa. Isso aí. E aí, através também pelo Pacto pela Gestão em defesa do SUS, também acho que isso reafirma e traz uma maior segurança, né, para a população. Isso. E em relação ao financiamento, como a gente estava conversando anteriormente, né, a gente tem essa discussão em relação à aprovação da emenda 29, que você ia falar alguma coisa. A emenda 29, ela precisa ser regulamentada. Enquanto ela não for regulamentada, eu vou voltar um pouquinho no tempo. O que acontece? Com a criação do SUS em 88, né, foi colocado na Constituição, em 90 lança 8.142, e os anos 90 foram anos um pouco negros, vamos dizer assim, para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque cria-se um imposto, a antiga CPMF, para colocar o dinheiro dentro do Sistema Único de Saúde. E esse dinheiro, como eu havia falado antes, não foi utilizado no Sistema Único de Saúde. Foi transferido para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador e outras coisas, e acabou faltando no Sistema Único. E aí nós tivemos anos, a década de 90 foi uma década negra para o Sistema Único de Saúde. Né? Por isso que muita gente ainda fala que não funciona. Não, funciona. A gente tem estatísticas que mostram isso. De atendimento, mostram de lugares excelentes. Agora, existe também as pessoas que não têm muito interesse que funcionem também, né? Eu acredito que seja também uma coisa do brasileiro sempre falar muito do lado negativo e não ver o positivo, né? Tem muita coisa positiva do Sistema Único de Saúde. Porque senão não seria copiado, né? Senão tentativa o primeiro mundo não ia copiar. Não iria copiar. Então, assim, a gente tem uma parte do programa que todo mundo já conhece em relação aos quadros externos, são as perguntas dos populares, das pessoas da rua, né? O que o povo quer saber, o que interessa a eles. Bom, já que ele existe há tanto tempo, há mais de 20 anos, por que ainda não solucionou os problemas de saúde que ele visava atender no passado? Olha, Rafael, né? Rafael, o Sistema Único de Saúde, como a gente está falando aqui, está fazendo 22 anos, mas ele é muito novo. Se a gente for parar para pensar o tamanho do Brasil, são 200 milhões de brasileiros, né, para entrar nesse sistema e ser atendido. E os gestores, eu acho que o SUS é um trabalho de crescimento constante, né, é aperfeiçoamento constante. Então, ele funciona. Problemas vão sempre existir. Só que aí existe essa coisa da especificidade, né? Que talvez seja um problema, como você mesmo bem colocou agora. Que teve estratégias também que o Ministério criou, as NOBs, né, NOAs, através dessa coisa da territorialidade. Então, isso também, com o tempo, né? Como vai se aperfeiçoando. A questão é o tempo de aperfeiçoamento, pegando os bons exemplos em determinados municípios, levando a nível nacional. E claro que vai sempre surgir um problema ou outro, né? Mas vai estar sempre sendo trabalhado. Um modelo não necessariamente vai ser o mesmo modelo, né, perfeito para outra região do território. Então, mas vai se aperfeiçoando para cada lugar um trabalho específico, né? Daí essa coisa da territorialidade, né, ter um pensamento mais equínime, né, mais equidade, pensar um pouco nisso. Trabalhar para os mais necessitados até. Eu gostaria de saber por que atualmente eu vejo muito, no caso, informações que dizem que a aplicação monetária nesse ramo de saúde tem sido, no caso, elevada, né? A aplicação monetária nessa parte está aumentando, e eu não vejo isso na prática, no cotidiano. Continuo vendo, no caso na televisão, vídeos de pessoas largadas nos corredores dos hospitais públicos e etc, coisa parecida, e pessoas morrendo ao relento e o governo como se não estivesse se importando. Existe aí existe bastante investimento, mas ainda falta, né, definir algumas regras aí de porcentagem de investimento. O que acontece é que você tem esse caos. A população também não está muito treinada direcionada, ou informada, né, sobre como funciona. A pessoa tem que saber que para dar entrada
no Sistema Único de Saúde, você tem que ser encaminhado por um programa de saúde da família, né? Os PSFs, a atenção básica. E muitos procuram direto a parte terciária, secundária, os hospitais. E isso cria um caos. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega o sistema. Isso é com o tempo mesmo que a população vai sendo educada, os municípios vão estar implantando ali os programas de saúde da família, e aí você vai direcionando essa população para determinados atendimentos. Então é importante isso, que a gente já viu em outros programas anteriores, mas é sempre bom lembrar que sempre quando tiver algum problema de saúde, né, procurar as unidades básicas de saúde ou programas de saúde da família ou uma policlínica no máximo, que são a via de entrada, a porta de entrada para o usuário no sistema. Dali o encaminhamento para maiores complexidades do cuidado. Porque o que pode acontecer que a pessoa vai buscar, como o Lenildo coloca, um hospital, sobrecarrega aquela parte da rede e aí sempre vai ter essa impressão da população de que o sistema não funciona. Então não funciona por quê? Também a gente tem que estar informado sobre como tem um acesso a essa rede, né? Como utilizar. Como utilizar. Porque as pessoas lá, ao invés de atender os pacientes, ficam tomando um cafezinho e conversando. Aí eu tive que me atrasar para a aula hoje, porque a pessoa que ia me atender estava batendo papo no corredor. Tem profissionais e profissionais, a gente sabe, né? Tem profissionais comprometidos com o trabalho. Tem outros que estão ali só para cumprir horário, né? Isso, vamos colocar até na parte de gestão. Alguns gestores são comprometidos com o financiamento, com a parte financeira. Outros investem de maneira errada, né? E isso acontece até no serviço particular, né? Eu posso dar um exemplo aqui, onde eu fui levar um filho para ser atendido num hospital particular, através de um plano de saúde, e a pessoa foi clara, vai levar de 2 a 5 horas, porque tinha gente assistindo um jogo de futebol. Não é só no SUS que acontece isso. Então isso também é muito importante. Não confundir a cultura do brasileiro ou as características do povo brasileiro com o sistema em não si. É o SUS claro que tem esse problema. Isso é da pessoa, são pessoas. Isso vai depender de cada um, né? Compromisso. Da mesma forma que você deu o exemplo dessa coisa do futebol, que eu pensei logo na cultura, né? Porque o país para, então ninguém pode ficar doente, passar mal quando tem Copa do Mundo. Numa emergência, tá com um filho ali precisando ser atendido, vai levar de 2 a 5 horas. Como de 2? Eu pago um plano de saúde e vou levar de 2 a 5 horas? Aí você sai, aí já aconteceu comigo, de sair e fui num pronto-socorro público e não demorou 30 minutos. Então, isso também já aconteceu comigo. Quando eu passei mal, fui no público e fui atendido mais rápido. Mais rápido. Mas não é porque a gente até da área de saúde, que às vezes tem essa entrada, até porque onde eu fui ninguém me conhecia. Foi o que aconteceu comigo também. Direto, ninguém me conhecia. Fizemos a ficha, fomos atendidos como uma pessoa normal ali, sem ser específico de área de saúde. Né? Então isso não é só no SUS. Isso acontece em qualquer lugar. Isso é a cultura, infelizmente, de tomar um cafezinho, ser atendido. Né? Mas o serviço público tem mudado. A gente vê nos concursos públicos aí, o pessoal que tem entrado com mais, vamos dizer assim, compromisso. A gente vê isso, né? Isso é uma coisa muito importante. Essa coisa da carreira, né? Como a gente estava conversando inicialmente. O investimento na carreira, no servidor público para a área da saúde. Isso é um projeto do governo, criar essa carreira de profissionais de saúde do SUS, que eu acho, criando a carreira de profissionais de saúde, paralelo a isso, com uma política de educação permanente em saúde, eu acho que você vai profissionalizar esse pessoal e vai ter mais compromisso com o Sistema Único de Saúde. Eu queria saber como funciona a fila de espera e quanto tempo o paciente fica esperando para ser atendido, no caso de uma cirurgia. Bom, uma fila de espera do SUS... foi o que a gente já tinha falado anteriormente, né? É você chegar lá e ver seu grau de necessidade, pela complexidade do seu cuidado, se você vai ser atendido... Tem lugar que a fila de espera é por chegada. Você se inscreve, transplante de órgãos, em determinados lugares, tem uma fila de espera, né? Às vezes... A pessoa por incrível que pareça, né? As pessoas têm essa impressão também e parece que no nosso país é um dos que mais fazem transplantes, né? De fígado, rim, e as pessoas têm essa noção. Eu até anotei um dado aqui, que o pessoal às vezes fala que o SUS não funciona, mas isso são dados de 2006, está até atrasado. Nós fizemos aqui
Tem várias coisas para mostrar. 1 bilhão de procedimentos de atendimento primário, né? 132 milhões de atendimentos de alta complexidade, 14 mil transplantes de órgãos. São dados antigos. É um número 2006, significativo de transplantes. Né? Isso foi lá atrás, em 2006 eles lançaram essas pesquisas, não tenho atuais, mas você imagina. E as frentes agora de atendimento também, né, Lenildo? Tem melhorado. A gente tem agora aqui, né, as UPAs, né? A gente tem mais SAMU, mais ambulâncias, tem frentes de atendimento que estão complementando aí. Eu acho que você fortalecendo o programa de saúde da família, um sistema móvel aí, de atendimento móvel de ambulância, o SAMU, né, com as policlínicas, eu acho que se colocar isso funcionando corretamente, né, não tendo problemas de horário, que às vezes um profissional vai trabalhar com a remuneração baixa e tem que trabalhar em 3, 4 lugares. Isso é muito importante. Isso aí é a gente complicado. Discutir porque, então, como a gente falou anteriormente, esse plano de carreira é importante. Isso é importante. Esse plano de carreira para o profissional do SUS. Você criando para que ele possa se dedicar apenas a um trabalho, aquele trabalho de 40 horas, não ter que ficar fazendo 2, 3 plantões para poder, em clínica particular, para poder melhorar o rendimento. Mas aí a gente tinha falado anteriormente da emenda 29, né? Você acredita que com essa aprovação, tendo esse recurso aí aumentado em cima do PIB, né, vai melhorar? A gente tem o governo tem que regulamentar a emenda constitucional. Hoje, o que acontece? Nós temos aí um investimento municipal de 15%, estadual de 12%, e o Ministério da Saúde, ele não foi colocado a porcentagem exata. Então ele coloca... Ele disse que é o maior investidor, aí o Estado e o município complementa a outra metade. Mas com a emenda 29 vai ter uma participação maior porque em cima do PIB, mais o investimento do ano anterior. Porque ele é o maior investidor, mas ao longo do tempo, como não foi regulamentado ainda o valor, a porcentagem que ele tem que colocar, ele vem crescendo o investimento em termos financeiros municipais e estaduais, vem crescendo e vem declinando o valor do governo federal. Entendeu? Então, se ele não regulamentar, vai chegar um momento em que os estados e municípios vão estar investindo mais do que o Ministério, do que o governo federal, né? Porque ele determina que 3% mais do PIB, mais o investimento do ano anterior, né? Sobre o investimento anterior, alguma coisa assim. E isso não tem que ser definido. Ele vai investir X%. Entendeu? Para não. Daqui a pouco o Ministério está investindo menos. Uma coisa... Essa regulamentação é muito importante. Ela é muito importante e teve uma travada aí, né, na aprovação no Senado e a gente precisa ter uma mobilização também das pessoas, se interessar pela política para poder ter essa melhor qualidade. Uma participação da comunidade. Que é um dos princípios do SUS, até que o Lenildo traz nos livros dele. Agora, só mais uma questão para a gente finalizar aqui, né? Que sempre a gente faz uma pergunta no final, que é aquela pergunta mais difícil, digamos assim. Aí, o que você considera, Lenildo, hoje um grande desafio, né, para o Sistema Único de Saúde brasileiro? É verdade. Jorge, o que acontece? Eu acho que a gente tem que lutar para essa regulamentação da emenda constitucional e trabalhar, porque eu falo também da carreira para os profissionais de saúde do SUS, criar esse plano de carreira dos profissionais de saúde e não priorizar uma classe profissional e não priorizar outra, o que vem acontecendo. Isso aí é totalmente contra o Sistema Único de Saúde, está totalmente fora. Então você prioriza, às vezes, pagando muito bem para um profissional médico, por exemplo, né, e não paga muito bem para um outro profissional, né? Então cria-se uma carreira de profissionais do Sistema Único de Saúde, tendo igualdade no tratamento com todos os profissionais. Isso não é só médico, só enfermeiro, só técnico. Porque o que acontece até em relação ao governo federal, ele não faz tanta distinção, né, digamos assim, em relação ao salário. Né? Mas o município e estado faz tem feito, um detrimento, porque né? Terceiriza o serviço, isso aí acaba prejudicando o trabalho de determinados profissionais, porque remunera um de um valor e outro de outro. E você regulamentando, tendo essa verba federal
sendo já corrigida, né? E tendo essa carreira pública de profissionais do SUS e a educação permanente em saúde, trabalhando isso. Eu acho que juntando esses três, esse é o grande desafio. Para que trabalhe, e você fazendo isso, você começa a colocar profissionais não só nas grandes metrópoles, você consegue fixar profissionais no interior, porque falta hoje. Médicos, a maioria está concentrado dentro, médicos, enfermeiros, estão todos concentrados na região sudeste e sul, enquanto na região norte, nordeste ou centro-oeste, no interior você não tem. Aí você não consegue dar àquela população a assistência de saúde necessária. Lenildo, agradeço a sua presença no programa de hoje. E foi muito bom assim, discutir, ter essas contribuições, né? E agradeço, né, a sua presença novamente. A gente viu hoje, a gente hoje falou sobre o Sistema Único de Saúde, respondendo algumas questões, né, de populares, e também a gente discutiu sobre alguns pontos importantes. Discutimos sobre os recursos do SUS, sobre os pactos do SUS, sobre o sistema, né, de financiamento, e também falamos um pouco sobre a estrutura de funcionamento do sistema. Vimos que um grande desafio é essa coisa da educação permanente, da valorização do profissional, né, e também dos recursos. Então, esse foi mais um espaço aberto para a saúde, e agradeço a audiência de vocês.